E falamos de Rui Santos e das declarações do comentador da SIC Notícias, que agora vamos recuperar. Vamos recuar até o mês de março e ouvir estas declarações à data sobre a chamada à Seleção Nacional de Diego Sousa. E, portanto, eu acho que tem que haver mais cuidados. A Federação deve assumir a sua posição de federação formadora, de alguma maneira, com cuidados relativamente ao jogador português, bacteriologicamente puro, formado nos clubes, e, portanto, acho muito duvidoso que seja mais um jogador que vá ficar na história do futebol em Portugal, que penso que não vai. As palavras de Rui Santos e Francisco, todos nós nos recordamos destas declarações que tiveram até uma reação por parte do SOS Racismo, com um comunicado que também podemos mostrar. Nós a semana passada recuperamos esta declaração racista e xenófoba do Rui Santos e faltou relembrarmos que o SOS Racismo fez a sua obrigação de denúncia de declarações absolutamente inaceitáveis e infelizes. Já na semana passada dissemos e repetimos, ainda mais tratando-se de Portugal, de um dos bons exemplos na Europa de mexicanização, de mistura de culturas, de raças, de sabermos conviver todos sem problemas e sem manias de superioridade de quem quer que seja. Infelizmente aparece o Sr. Rui Santos a fazer a defesa de teses que andam muito em voga e que parece que estão a chegar a Portugal e infelizmente chegam por este tipo de portas que têm grande amplitude de divulgação, porque as matérias desportivas interessam a uma grande parte da população, mas felizmente o SOS Racismo fez a denúncia disso. Eu gostava só de ler duas curtas passagens do comunicado do SOS Racismo, quando dizem: no contexto nacional em que vivemos, com importantes problemas de racismo e de xenofobia, as declarações de Rui Santos devem ser denunciadas e veementemente repudiadas. É isso que nós estamos aqui a fazer e é isto que nós desafiamos toda a gente a fazer, e designadamente a SIC Notícias, que acolhe um comentador que tem este problema. Mas depois o SOS Racismo informou que irá apresentar a competente queixa à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, bem como à entidade reguladora da comunicação social. Estamos a falar de entidades que têm, de facto, obrigações nestas matérias. E aguardamos com expectativa o desenvolvimento e o desenrolar destas queixas, porque não é aceitável que se continue a dar palco a quem faz a defesa de ideais destes. Quem faz a defesa de que há jogadores de futebol com passaporte português, com cartão de cidadão português, que têm qualquer grau de vantagem sobre outros. Seja no Futebol Clube do Porto, seja na Seleção Nacional, seja onde forem, todos os cidadãos têm que ser tratados por igual. Quem tem passaporte português está habilitado para jogar na Seleção Nacional, se o selecionador assim o entender. Na altura, o selecionador Fernando Santos assim o entendeu, e não há que vir dizer quais é que são mais puros ou menos impuros, porque são todos iguais. Todos exatamente iguais. E é isso que nós temos que defender, é esse exemplo que nós devemos transmitir às gerações mais jovens, precisamente para não abrir a porta, aqui em Portugal também, haja fenómenos idênticos aos que estão a passar em parte da Europa, em Itália, na Hungria, na Polónia, etc, etc, etc. Pedro, a tua opinião também sobre este caso e sobre também este comunicado que vimos há pouco, e o Francisco inclusivamente leu duas passagens. É uma situação que importa também sublinhar. Sim, eu de cada vez que ouço estas declarações de Rui Santos, sinto mais nojo por aquilo que ele diz, pela ideia que ele transmite. Não há aqui nenhum erro de entendimento. É evidente o que é que Rui Santos está ali a querer dizer, não foi um problema de expressão propriamente, e o que ele está ali a dizer, e o que quer dizer, é absolutamente repugnante, principalmente sabendo nós da história que está por trás do sujeito a quem Rui Santos se refere, que é Diego Sousa, à data atleta do Sporting de Braga. Portanto, sabemos perfeitamente quais são os pressupostos desta declaração racista. O facto de Diego Sousa ser nascido no Brasil não é indiferente, claramente, porque não se refere, porque
a pureza de outros jogadores nascidos em França, por exemplo, não afetam Rui Santos, afeta especificamente ou em Cabo Verde ou na Guiné, por exemplo, já não afetam especificamente a pureza de um cidadão nascido no Brasil. Portanto, há aqui determinadas especificidades nesta expressão de racismo que são muito características e são também bastante reveladoras do grau de intencionalidade que está aqui em causa. E eu acho que nós precisamos urgentemente de limpar o futebol português, e quando digo futebol português, um fenómeno de um modo geral, não é só as pessoas que estão dentro do campo, ou os clubes, ou comentadores, as pessoas que desempenham algum papel público relacionado com o fenómeno do futebol. Precisamos de limpar o futebol português desta tralha racista, digamos assim, porque sabemos que isto é uma comunidade oportunista que em vários países se apropria de tribunas, de espaço de opinião com alguma amplitude para difundir mensagens de ódio e para difundir, no fundo, estas ideias de separação entre comunidades que estão conciliadas, que vivem bem em conjunto e que dispensam absolutamente este tipo de declarações e esta promoção do ódio. Quanto à posição da SOS Racismo, obviamente fico satisfeito com a vigilância que demonstram em relação a este caso e a outros também no passado, como é evidente. No entanto, acho eu, a SOS Racismo é uma organização não governamental, portanto, tendo obviamente feito o seu papel, desempenhado e bem o seu papel na vigilância em relação a este caso, não é a SOS Racismo que caberá sancionar ou tomar alguma medida em relação a este assunto. Portanto, aquilo que aguardamos com grande expectativa é sobre o que irá fazer, por exemplo, a ERC em relação a este caso, que tem um papel muito importante nesta matéria. Mas eu também aguardo com expectativa em relação à reação da SIC, por exemplo. A SIC aceita ser usada, a SIC tem a tradição que tem uma estação de informação importante, com grande audiência, agora de novo na liderança das audiências, que tem um papel que tem na vida política e social do país, aceita ser usada por este tipo de pessoas para difundir uma mensagem desta natureza? Quer dizer, os jornalistas da SIC aceitam que isto aconteça desta forma, que haja ali uma pessoa que vai para os programas para difundir mensagens sobre o que é puro ou o que deixa de ser puro, o que é bacteriologicamente puro ou o que não é, segundo diretrizes que estão fora do quadro Isso da sociedade contemporânea. Esses critérios também se aplicam aos jornalistas? Exatamente. A SIC vê-se nisto, sanciona esta posição, porque se cala, está a ser pelo menos tacitamente cúmplice com esta posição. E aquilo que podemos interpretar é que não tem nada a dizer sobre o assunto. E se não tem nada a dizer, então aí estamos num caso duplamente grave. Porque então já não é o Rui Santos pessoalmente que faz isto, mas é assim institucionalmente que se posiciona desta forma. Eu, honestamente, não acredito nisso. Mas acho que há aqui alguma irresponsabilidade numa omissão de posição clara de censura, pelo menos de condenação de declarações deste género, que são de todas as formas lamentáveis. E por falarmos em omissões, podemos avançar para o próximo tema, e para isso vamos ouvir aqui uma declaração de Jonas, ex-jogador do Benfica, neste caso